O que acontece quando a busca incessante pela doce vida acaba por nos deixar um gosto amargo na boca? Pois bem, em 1960, o grande Federico Fellini mergulhou de cabeça nesta questão com a sua obra-prima La Dolce Vita. E acreditem, isto não é só um filme, é na verdade um mergulho profundo na alma de uma sociedade moderna que, por entre todo o glamour e brilho, parece ter perdido completamente o norte. O próprio título, A Doce Vida, carrega em si uma ironia tremenda, não acham? Leva-nos logo a pensar, mas afinal, o que é que significa ter uma vida doce? Será que é só ter prazer, dinheiro, fama? O filme de Fellini desafia-nos constantemente a olhar para além da superfície e a questionar se esta corrida desenfreada vale mesmo a pena. E quem nos guia por este mundo é o nosso protagonista, Marcel. E ele dá-nos logo uma pista muito interessante. Para ele, Roma não é o caos que se poderia esperar. É uma selva tranquila, um sítio onde é possível esconder-se. Esta contradição, a ideia de nos escondermos à vista de toda a gente, define na perfeição o tom do filme. Sedutor, sim, mas também muito, muito perigoso. Ok, então, para percebermos a armadilha em que o Marcel se encontra, primeiro temos que nos deixar seduzir por todo este brilho. Vamos começar por aí, por explorar a superfície deslumbrante que o filme nos mostra. A cena de abertura é uau. É daquelas que não se esquece e que dita logo as regras do jogo. Vemos uma estátua de Cristo a ser transportada por um helicóptero sobrevoando a Roma Antiga. É um espetáculo que choca e fascina ao mesmo tempo. O sagrado torna-se um objeto de exibição, a fé antiga é abafada pelo barulho da modernidade. Basicamente, Fellini está a dizer-nos desde o primeiro minuto: neste mundo tudo é espetáculo, tudo está à venda. Certo, mas claro, por baixo de todo este espetáculo moderno esconde-se uma realidade bem mais complexa. A Roma que Fellini nos mostra não é só um cenário bonito, é na verdade uma bela mentira. E agora vamos perceber porquê. É que neste filme, Roma é muito mais do que um local. É uma personagem central. Fellini transforma a cidade naquela tal selva de falsidades e de aparências. Por trás das festas e das máscaras, o que encontramos é um vazio espiritual profundo. É um grande palco, uma mascarada onde toda a gente está a representar um papel. E pensem nisto, o impacto cultural do filme foi tão, mas tão grande, que até nos deu uma palavra nova que usamos todos os dias. O termo paparazzi nasceu aqui, inspirado numa das personagens, o fotógrafo paparazzo, colega do Marcello. Fellini não se limitou a retratar esta cultura da celebridade, ele acabou por lhe dar um nome. E é aqui que está o grande paradoxo, o grande contraste do filme. De um lado temos a promessa de Roma, a fama, o prazer, a tal doce vida. Mas do outro lado temos a realidade que o Marcelo vive todos os dias. Um ciclo de fraudes, de um tédio profundo e de um vazio existencial que é disfarçado por festas que nunca acabam. Então, quem é que nos leva pela mão neste labirinto de excessos e desilusões? Bem, no coração de tudo isto está Marcelo, um homem que é o espelho perfeito do mundo que o rodeia. Brilhante por fora, mas completamente perdido por dentro. Pois bem, este é Marcello Rubini, interpretado pelo inesquecível Marcello Mastroianni. Ele é o nosso guia neste purgatório cheio de glamour. É um homem cheio de dualidades. Por fora, parece viver a vida com que todos sonham. Mas por dentro, a sua alma anseia por algo real. Algo que o dinheiro e as festas, pura e simplesmente, não conseguem comprar. O famoso crítico de cinema Roger Ebert resumiu a personagem na perfeição. O Marcelo é, no fundo, um homem à deriva. Não tem uma âncora moral, não tem um propósito que o guie. E isso torna-o uma vítima fácil do próprio mundo que ele documenta. A verdadeira tragédia do Marcelo está na sua própria contradição. Como jornalista, ele tem a distância necessária para ver e para criticar este mundo fraudulento à sua volta. Mas, como homem, ele está completamente viciado no seu veneno. Ele é, ao mesmo tempo, o observador e o prisioneiro, incapaz de fugir da jaula dourada que ele próprio ajuda a construir. Mas atenção, apesar de tudo isto, Marcelo não se rende completamente. Pelo menos, não para já. A sua jornada é uma busca constante, quase desesperada por uma saída, por algo ou alguém que o possa salvar de si mesmo. E é por isto que a estrutura do filme pode parecer um bocado solta, sabem? Sem um enredo muito rígido. Mas isso é completamente de propósito. Nós não seguimos uma história linear. Seguimos o vaguear do Marcelo por Roma, enquanto ele salta de festa em festa, de círculo social em círculo social, sempre à procura de salvação. Então, vamos lá ver as 4 grandes tentativas do Marcelo para encontrar uma âncora, algo a que se agarrar. Ele procura no intelectualismo do amigo Steiner,
no amor possessivo da sua noiva Emma, na fé popular de um falso milagre e, por fim, na inocência pura de uma jovem chamada Paola. Só que, e aqui é que está o drama, cada uma destas portas que o Marcel tenta abrir levam a um beco sem saída. A intelectualidade de Steiner desmorona-se numa tragédia horrível. O amor de Emma torna-se uma prisão sufocante. A fé revela-se não passar de um circo mediático. E a inocência? Bem, a inocência, a única coisa talvez real, permanece para sempre do outro lado de um abismo que ele já não consegue atravessar. E tudo isto nos traz, inevitavelmente, à conclusão do filme. Uma conclusão, poderosíssima e super ambígua. A parte final foca-se numa escolha. Uma escolha que define o destino de Marcelo e, quem sabe, nos faz pensar no nosso. A cena final passa-se numa praia, depois de mais uma noite de excessos, daquelas até não poder mais. O Marcelo está bêbado, com a barba por fazer. Parece que desistiu de tudo, que finalmente atingiu o fundo do poço. E é aqui, nesta praia, que o Marcelo fica cara a cara com dois símbolos opostos, mas muito, muito fortes. De um lado, um monstro marinho que é arrastado para a areia, uma criatura feia, grotesca, um espelho da realidade monstruosa em que ele se afundou. Do outro lado está a Paola, a rapariga inocente, a personificação da pureza que ele perdeu. O barulho do mar, a distância, ele não a consegue ouvir. É como se houvesse uma barreira física entre ele e a redenção. E nesse momento crucial de escolha, o que é que ele faz? Em vez de lutar, de tentar atravessar essa barreira, Marcelo simplesmente encolhe os ombros. Com o aceno de Deus, ele vira as costas à salvação e escolhe, conscientemente, voltar para o vazio que já conhece. É a sua rendição final. Mas o gênio de Fellini está aqui. O filme não acaba com a escolha do Marcelo. No último momento, a Paula vira-se e olha diretamente para a câmara, para nós. O seu olhar atravessa o ecrã e a pergunta deixa de ser para ele. Passa a ser nossa. Perante o monstro e a inocência, perante a decadência e a pureza, o que é que nós escolheríamos? Essa é a questão intemporal que a Dolce Vita nos deixa e continua a ecoar muito depois das luzes se acenderem.